Olá! Seja bem-vindo a este programa Jornada do Crescimento. Esse já é o sexto de uma série de 7 programas semanais sobre o livro de Tiago, cujo tema é Vida Plena. E antes de começarmos, preciso que você fique atento comigo até o final, para que eu possa concluir o raciocínio. Fechado? Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora tem o poder de te ajudar a viver uma vida plena. Você está pronto para esse conhecimento? Diz assim no capítulo 4, versículos 11 a 17. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem, em vez de pichá-la. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? E agora tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. O texto que acabei de ler está na versão A Mensagem, da editora Vida. Uma versão contemporânea, porém fidedigna, pois foi traduzida diretamente dos idiomas originais. O texto de Tiago traz à luz um princípio que jamais podemos permitir perder de vista. Deus é soberano e absoluto. Ele não apenas reina sobre tudo e todos, como também é Ele que tem em suas mãos o meu e o seu futuro. Do primeiro ao último capítulo, Tiago nos exorta sobre a relação que precisamos ter com o nosso próximo, a qual é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Essa abordagem de Tiago foi clara nos 5 primeiros programas, e nesse penúltimo não será diferente. O texto já começa nos exortando a respeito da maneira que comunicamos uns com os outros e uns sobre os outros, condenando toda a maldade que sai da nossa boca ao nos referirmos a outras pessoas. Provérbios 12 diz que existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Toda a nossa comunicação, verbal ou não, é sempre carregada de emoção. Com um simples olhar, nós somos capazes de julgar e condenar alguém que acaba de chegar num determinado ambiente. Um olhar, uma palavra, um gesto, ou seja, uma única atitude pode trazer cura, ou adoecer alguém que muitas vezes nem conhecemos, ou pior ainda, alguém que amamos. E isso só vai depender da emoção que você utiliza, que você coloca na sua comunicação. Se eu olhar para alguém e transmitindo uma emoção de admiração positiva, e eu digo: puxa, como você está lindo ou linda, os anos fizeram muito bem a você. Essa comunicação eleva a autoestima de uma pessoa ao nível máximo, não é verdade? E se essa pessoa estava se sentindo velho ou velha, se ao olhar no espelho naquela manhã ela saiu de casa deprimida e triste ao se dar conta que o tempo estava sendo severo com ela, as suas palavras então foram o bálsamo para aquela ferida, trouxe cura emocional. Mas se eu, meneando a cabeça, com aquela ruga aqui entre os olhos, transmitindo uma emoção negativa e de desaprovação, se eu disser assim: como você está acabado ou acabada? O que é que está acontecendo com você? Essa comunicação pode despencar com a autoestima daquela pessoa. E se ela me tem em alta conta, eu posso até adoecê-la.
Uma pessoa que nem estava observando o peso dos anos no seu corpo, ao ouvir um feedback tão negativo, passa a observar e até descobrir coisas que não existiam na sua aparência. Pois as minhas palavras, conectadas com uma emoção pessimista e negativa, fez exatamente aquilo que essa mesma emoção se propõe a fazer: destruir. Entretanto, esse tipo de comunicação direta com o nosso próximo é apenas uma das formas que costumamos nos comunicar. E embora seja tão poderosa, tanto para edificar como para destruir, ela nem é a comunicação mais comum que utilizamos. As pessoas que têm o hábito de criticar, julgar e maldizer o seu próximo preferem fazer isso longe dos olhos e bem longe do coração. Quantas vezes pessoas que se dizem religiosas ou até espirituais simplesmente fritam colegas, fritam amigos, parentes, líderes e até o próprio cônjuge, maldizendo ao invés de abençoar aqueles que, da sua maneira, simplesmente estão tentando fazer o melhor que conseguem. Quantos cônjuges criticam seus parceiros numa roda de parentes, ou mesmo em particular com alguém que desconhece a real situação? Alguém que não faz a menor ideia dos eventos que precedem as atitudes de um casal em crise. Ou se conhece, só sabe a versão de um dos lados. Julgar contendo apenas um lado da versão ou da verdade é inadequado, é injusto, é covarde. Nesse caso, o papel do ouvinte precisa ser, no mínimo, neutro, ou pacificador, que seria o ideal. Se formos analisar de perto aqueles que difamam ou falam mal dos seus próprios parceiros, na maioria quase absoluta dos casos, são piores do que eles. Outros não perdem a oportunidade de difamar e denegrir seus líderes, seja na comunidade, no trabalho ou no emprego, na igreja ou na política. Líderes são sempre líderes e deveriam ser honrados e respeitados. Hebreus 13 diz que devemos contribuir para que a liderança seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Estar sentado na arquibancada, só observando o jogo e apontando os erros é muito fácil. Observar os trabalhadores fazendo o melhor que conhecem e de maneira quase que covarde criticar sem ajudar nada ou sem contribuir com nada é no mínimo cruel. E o nome que Tiago deu a isso é maledicência, ou malícia, ou hábitos de maldade. 1 Pedro 2 diz assim: por isso limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus, agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus e assim crescerão maduros e completos em Deus. Ser maduro e completo em Deus é o que se espera de pessoas que estão avançando numa jornada do crescimento, cujo destino é a plenitude do conhecimento sem fim, em progresso e nunca um retrocesso. Quantas vezes observo pessoas já experientes e até mesmo idosos, que eram para estar ensinando os mais novos como proceder, mas que, no entanto, são verdadeiros mexeriqueiros, fofoqueiros, intriguentos, maledicentes, malandros. Provérbios 4 diz que os caminhos do justo resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. Que horror é ver pessoas que já teve o privilégio de conhecer a verdade, teve o privilégio de conhecer essa mensagem da parte de Deus, e ao invés de honrá-la, optam por pichá-la, nas palavras de Tiago. O entendimento que obtive nos últimos anos é saber que cada um de nós só entrega aquilo que é capaz de entregar.
Portanto, se o seu próximo está entregando ou fazendo algo que aos seus olhos é menos do que deveria, entenda e aceite que aquilo é o melhor que ele consegue fazer. Recentemente, o meu filho 02, o André, postou no story do Instagram a foto do cachorrinho dele, o Bob, deitadinho ao lado do chinelo, com a correia que ele orgulhosamente tinha acabado de arrebentar com os dentinhos. E na foto, o Bob estava ali com aquele olhar maroto. Aí eu comentei, dando risada, e disse assim: qual é o problema desses cachorrinhos com chinelos? Eu mesmo já perdi as contas de quantos chinelos joguei no lixo por causa dessa travessura. Aí ele respondeu assim: ele é lindo demais, eu nem brigo, só não deixo perto dele. Vacilei e já era. O André entendeu que o Bob estava entregando o melhor que ele podia, dentro das limitações dele. E por isso o sentimento era só de amor, e não de revolta ou de indignação, muito menos vontade de brigar. E é exatamente dessa mesma maneira que devemos lidar com as limitações do nosso próximo, compreendendo e entendendo que cada um de nós temos as nossas próprias limitações. Cada um de nós temos nossas prioridades e senso de valor que muda, dependendo do clima, pressão, emoção ou qualquer outra condição que possa interferir nos nossos comportamentos. No caso do Bob, era o cheiro. Uma outra abordagem que Tiago faz no texto é o fato de que não podemos perder de vista a nossa dependência de Deus. Eu tenho falado muito sobre hábitos e aspectos comportamentais voltados ao pensamento de visão positiva de futuro, aos hábitos de sucesso que, de uma maneira ou de outra, repercute em pensar direito e ter atitudes que são coerentes ao sucesso que desejamos obter. Entretanto, eu jamais posso perder de vista que acima das nossas atitudes de sucesso está um Deus nos observando, não com o intuito de julgar ou condenar. Não é disso que eu estou falando. Mas com o intuito de encontrar ferramentas disponíveis para serem usadas por Ele. Quando o mecânico abre sua caixa de ferramentas, ele busca aquela que é a mais apropriada para os ajustes que ele precisa fazer. Muitas vezes o problema exige uma ferramenta específica, a qual ele sabe exatamente onde encontrar. Mas em outros momentos, ele precisa procurar dentre aquelas que estão disponíveis. 2 Crônicas 16 diz que o Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Deus está em busca de homens e mulheres, não apenas disponíveis para seus propósitos, mas que sejam tementes a Ele e que são submissos à sua liderança. E fazendo uma ligação entre as duas abordagens de Tiago, como alguém pode estar submisso à liderança de Deus, que não se vê, se não consegue se submeter à liderança dos líderes que se vê? Uma fé coerente faz parte da verdadeira religião que é capaz de ligar o homem a Deus. E no texto que lemos, Tiago avança nos exortando a respeito da verdade que existe por trás das nossas intenções. Deus não precisa de palavras para se comunicar conosco. Nossas intenções, nosso coração, nossa mente se expressam muito bem com Ele. O diálogo que Ele estabelece conosco é através daquilo que tem dentro de nós e não aquilo que dizemos verbalmente. E quando você diz que amanhã fará isso ou aquilo, depois abrirá um negócio e ganhará muito dinheiro, blá 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 blá, está na verdade expressando suas intenções, sem considerar a vontade de Deus para a sua vida, sem considerar o propósito que Ele tem para você. Tiago então afirma que quem fala assim não enxerga um palmo diante do nariz. Ele nos lembra que somos como uma neblina, que simplesmente desaparece a qualquer momento. E, portanto, ao invés de sermos arrogantes, precisamos ajustar nosso discurso e dizer: se Deus permitir, não apenas estaremos vivos amanhã, como também faremos isso ou aquilo com a ajuda dele. Essa atitude de
humildade. Coloca o nosso ego na posição onde ele deve estar, submisso e subordinado à soberania absoluta de Deus. Falamos no programa anterior sobre o orgulho, ego e humildade, tá lembrado? Tiago, então, conclui o capítulo 4, dizendo que toda arrogância é maligna, e saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Pecado contra Deus. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa de hoje. Espero também que você já esteja inscrito neste canal. Se não se inscreveu, se inscreva agora, pois pretendo avançar nessa nossa jornada para continuarmos crescendo juntos. E não deixe de clicar no like e de compartilhar o link desse programa nos seus grupos de WhatsApp. Seja você também um veículo que leva instrução ao seu próximo. Obrigado, fique bem, decida viver em paz com o seu próximo e que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo programa.